Maranata? Amém. E ele vem, sem demora. Amém. Nós temos aqui uma relação preparada pela querida irmã Cidinha, que está sendo alimentada também pelos irmãos que mencionam nomes, famílias e assuntos para que a igreja possa orar unida e tendo aqui uma relação. Sabemos que não são só esses nomes e assuntos, mas esses são alguns que foram relacionados. Nós temos aqui 73 nomes e 21 assuntos para nós orarmos durante os nossos dias. É interessante que nós reservemos um momento para orarmos por cada nome. Não precisa ser uma oração muito extensa, pode ser uma oração curta, mas vamos nos programar para durante o nosso dia nós termos tempo para orarmos por esses 94 itens. Parece muito, mas se nós formos dividir aí 5 itens por hora, em 10 horas nós já oramos por tudo e ainda sobraram mais 14 horas, não é isso, irmão José Carlos? 24 horas. Então, e uma oração curta, mas fazendo com que nós utilizemos essa frase, muita oração, muito poder. Não é isso, irmã Cidinha? Então, com base nisso, nós iremos agora convidar aqueles que puderem para se colocarem de joelhos. Aqueles que não puderem podem ficar de pé e aqueles também que não puderem podem ficar assentados. Mas para nós fazermos mais uma oração por essa lista e por aqueles pedidos que estão em nossos corações. Senhor nosso Deus e Pai, ainda na Tua presença, Senhor, nós estamos aqui felizes, alegres, por estarmos reunidos como essa família cristã, buscando honrar, louvar e bendizer o Teu santo nome, Senhor. Obrigado pela oportunidade, pela liberdade religiosa que o Senhor ainda nos concede de estarmos reunidos aqui com as portas abertas, podendo elevar este culto a Ti e apresentando ao mundo a nossa fé cristã, a nossa esperança neste evangelho, deste rei que está vindo para nos buscar. Ó Senhor, nós temos aqui uma relação, nós como seres humanos finitos, é importante que nós escrevamos o que nós temos que fazer para nós nos lembrarmos. O Senhor já deu sua orientação lá no Decálogo, no 4º mandamento, ao dizer-nos, lembra-te. E para nos lembrarmos, nós temos que ler hoje, Senhor. E nós temos aqui 73 nomes. Nós temos aqui o nome da Maria, do Marco, da Juliana, do Emerson, da Cristina, do Oswaldo, da Márcia Aurélio, da Simara e família, da Simone e família, do João Batista e família, do James e família, do Danilo, da Renata, da Maria Gabriela, tia Belinha, da Eliette Raquel, da Neuza, da Mel, da Joelma, do Mateus, da Gláucia, da Gracinha, do Carlos, da Silveli, do Manuel, do Antônio, da mãe da Estela, do pastor Carlos, da Márcia Monteiro, da Leila Hungria, da Luciana e irmã, da Soninha, da irmã Leila da Igreja Central, do William, da Manu, da Célia, do Epaminondas, da Marta, do Ricardo, da irmã Sônia, da Sônia, dos filhos da Estela, do Nonato, da Thaís, do Kaique, da Nazaré, da Eli, o Eli, Maria Auxiliadora, os filhos do irmão Roberto Leite, Neuza, mãe da Silvana, Adriana, Rutineia, Paulo, o Cauã, o Vitor, Lourival, a Karina, José Carlos, Carlos da Gina, Denise, Carol, Rosângela, Edna Lamar, a Cida, a Fernanda, o Zinho, irmão de Guaíra, o Tiago e a Leciane, Silvana, Fabiana, Ellen Ferrari, Ruth, Lindalva, Davi, o Fabiano e a Valéria. Ó Senhor, estes foram os nomes apontados aqui nesta relação, mas se porventura há dentro de cada um de nós algum pedido que não foi externado, que o Senhor também o receba, Senhor, e conceda a realização de acordo com a Tua vontade. Continue conosco, nos fortalecendo, Senhor, nos unindo, e cada vez mais nos mantenhamos juntos e unidos rumo às mansões celestiais.
Isso tudo nós te apresentamos, Senhor, humildemente, em nome do teu Filho Jesus Cristo, que morreste na cruz para nos salvar. Amém, Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, que bom que você está na casa do Senhor. Que alegria podermos estar aqui reunidos, podermos olhar face a face os irmãos, podendo compartilhar estes momentos. Que bom que você tem disposição para levantar, para vir à casa do Senhor, para estar aqui, se levantar, se ajoelhar. O Senhor nosso Deus é honrado com a tua presença e fica muito feliz com isso. Nós nos estendemos um pouco na oração, mas toda vez que nós falamos alguma coisa, né, que nós estamos lendo e falamos, são duas das formas de nós gravarmos mais em nossa mente o que nós temos que fazer. Toda vez que você lê, é uma forma de aprender. E toda vez que você lê e fala o que você está lendo, você tem uma segunda forma de ajudar a gravar, e é importante que nós tenhamos mais ou menos aqui. É óbvio que nós não temos memória fotográfica, nós não conseguiríamos gravar aqui os 73 nomes. Com certeza esses jovens, esses adolescentes, têm uma memória melhor que a nossa. Com certeza eles vão relembrar vários dos nomes que foram aqui ditos. Mas, irmãos, nós estamos vivendo uma época muito desoladora, como diz a Bíblia. Uma época terrível. Talvez nós não imaginássemos que essa época chegasse nos nossos dias, talvez a gente esperasse que aquele momento de perseguição fosse mais para frente. Nós ainda não estamos no tempo do finalzinho, nós ainda não estamos naquele tempo. Mas nós estamos vivendo um momento tão angustiante, e todos os dias a gente tem se encontrado com pessoas que têm relatado a sua perda de esperança na vida. O seu desejo de não mais prosseguir aqui nesta terra. Neste último ano nós nos deparamos com uma situação tão triste, tão terrível. Pessoas a quem amamos, pessoas com quem convivemos, pessoas que até pouco tempo estavam conosco e de repente, de um dia para o outro, nos deixaram. A irmã Lazinha foi internada na sexta-feira, na quarta-feira ela já faleceu. De maneira que ninguém pôde dar um tchau, um abraço final. E tantos outros. O pastor Horácio sofreu 1 ano com a perda da esposa, quem ele havia convivido por 62 anos. Teve um ano muito difícil, também se foi. No início da semana, nós falávamos com um amigo, e ele me dizia: Gilberto, de dezembro para cá, a minha vida não é mais a mesma. Minha família está despedaçada, o meu negócio está falido, o meu filho que vivia comigo preferiu viver com a mãe em Brasília. Os meus irmãos só pensam em dinheiro. E eu não tenho mais desejo de viver. Será que esse é um caso isolado? Será que essa é uma situação que está ocorrendo só com esse meu amigo? Essa semana nós tivemos a notícia aqui de uma irmã, também muito triste, que ela está triste, que ela não quer mais vir à igreja.
Quantos irmãos nós perdemos, quantos queridos, quantos amigos. Mas nós ainda não estamos no fim, meus irmãos. Este é o momento de nós nos unirmos cada vez mais, ajudando-nos uns aos outros. Mas aí vem a pergunta, mas você é cristão? Você tem que ser diferente. Você precisa ser mais forte. Você não professa a fé cristã? Você não professa crer em Cristo? Por que você não é mais forte? Será que o cristão tem o direito de duvidar? Será que o cristão tem o direito de se sentir angustiado, de ter medo? Será que o cristão pode se sentir fraco? Será que ele tem esse direito? Na nossa sociedade patriarcal, nós temos o pai como referência, colocada pelo próprio Deus para nos mostrar o que é ser um pai. Mas esse pai muitas vezes também fraqueja, muitas vezes sente medo, sente angústia. Mas ele precisa estar ali firme, porque a família depende dele, a esposa depende dele, os filhos dependem dele. Ele precisa trazer o sustento, mas os comércios fecharam. Todo mundo teve que ficar em casa. Como que faz? Há muitos anos, principalmente na nossa sociedade, é muito difícil nós termos reservas financeiras. São pouquíssimas pessoas que conseguem ter reservas financeiras, porque as coisas estão muito caras. O salário já não tem reajuste há décadas, mas os alimentos, o combustível, todo o nosso custo de vida continua tendo reajustes e o nosso rendimento não acompanha. E como que o pai faz? E de uns tempos para cá nós temos as mães que tiveram que assumir por uma necessidade, tiveram que assumir esse posto, essa função de saírem para buscar o sustento. Mas esse pai, essa mãe, tem o direito de duvidar, de sentir medo, de se angustiar. Como que a minha família vai fazer? Meus irmãos, hoje nós iremos tratar sobre 4 personagens bíblicos. Talvez os 4 maiores. 4 gigantes, 4 heróis da fé. Mas mesmo sendo gigantes, mesmo sendo escolhidos por Deus, conduzindo o povo de Deus, mesmo assim eles sentiram medo, sentiram angustiantes. Está funcionando? E hoje nós teremos a oportunidade de lermos também alguns trechos bíblicos, onde nós teremos a oportunidade de nos depararmos com essa situação que cada um de nós tem enfrentado. Esse ano foi um ano diferente para todos. E a gente fala esse ano, mas já se foram 18 meses. Então já estamos quase no 2º ano de um momento de distanciamento, de afastamento, de pessoas perdendo seus entes queridos. Mas nós iremos falar sobre o primeiro personagem, ainda um personagem que nós não iremos revelar. Mas ele disse a seguinte frase: a minha alma está profundamente triste até a morte. Estou quase morrendo de tanta tristeza. Quem será que disse essa frase? Meus irmãos e irmãs, amigos e amigas,
esse nosso varão, esse nosso Senhor, também se angustiou. Mas nós vamos agora para uma ordem genealógica, ou cronológica, né, dos eventos. Nós vamos a Gênesis. Vamos a Gênesis no capítulo 14, os versículos 8 e 9. E nós vamos aqui verificar sobre esse primeiro herói da fé, sobre esse primeiro gigante. O que ele estava passando? O que tinha ocorrido com ele? Esse homem é referência mundial, universal do povo de Deus. Gênesis 14, primeiro livro da Bíblia, primeiro livro do Pentateuco, da Torá, no capítulo 14, os versículos 8 e 9. Se alguém estiver sem Bíblia, nós temos Bíblias aqui. Tem alguém que está sem Bíblia? Primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, capítulo 14, os versículos 8 e 9. Nós lemos: contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Amrafel, rei de Sinar, contra Arioque, rei de Elazar. Esse é o versículo 9. O versículo 8 diz: então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Adimá, de Zeboim e de Belá. Esta é Zoar. 5. E se ordenaram e levantaram batalha contra eles no vale de Sidim. E assim os 4 reis que nós lemos no versículo 9. Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Amrafel, rei de Sinar, contra Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra 5. Mas que ambiente que é esse? Que momento que é este? Abraão já havia saído da sua terra, da sua parentela, e de repente ele se viu ali no meio de uma disputa, de uma guerra, de uma verdadeira guerra. 5 reis contra 4. E nós não estamos falando de meia dúzia de pessoas, nós estamos falando de centenas, de milhares de pessoas ali, batalhando com as suas espadas, os seus escudos, as suas armaduras. E esse homem, de repente, vê ali o seu sobrinho sendo levado juntamente com as suas posses. E ele então se levanta e diz: não, isso não pertence a vocês. Eu vou resgatar o meu sobrinho. Então ele separa ali os seus 318 melhores homens e vão. E à noite eles, de repente, tomam esses 5 que estavam ali unidos e retomam a Ló, a sua família e as suas posses. Que homem, que gigante! Você já se imaginou juntando ali 300 homens e indo para a batalha com pessoas que estão muito mais preparadas que você, que tem um exército muito mais organizado que você, muito mais armado? De onde vem essa coragem? Mas esse homem, que tinha Deus como o seu condutor, como o seu mantenedor, ele volta desta vitória e ele sente medo. E ele se angustia. Será que você que tem tido diversas vitórias, será que você tem o direito de ter medo, de se angustiar, de se sentir fraco? Será que Abraão, o pai da fé, o nome que as religiões têm em altíssimo grau, cristãos, islâmicos, judeus, todos têm Abraão como a primeira referência de homem fiel. Será que esse homem era perfeito? Será que ele não poderia ter medo
se sentir fraco, angustiado. Mas ele sentiu medo. Mesmo depois de uma grande vitória como essa, ele sabia que os seus homens não eram homens preparados para a batalha. E talvez naquele momento ele teve assim um pensamento dizendo, olha, por mais que ele confiasse em Deus, e que os versículos a seguir relatem isso, mas o que será que ele sentiu no fundo? Será que no fundo ele não pensou que talvez ele tenha conseguido por um certo mérito dele? Uma parte foi a gente que conquistou aqui, a gente que tem força, que tem coragem, que foi. Mas e agora, Senhor? Eles vão vir sobre nós. E agora, Senhor? O quanto que você tem depositado a tua vida em Deus e tem deixado de confiar nos seus próprios méritos para confiar nos méritos de Deus? E nós vamos então para o nosso segundo personagem desse dia. E nós vamos a 1 Samuel 23:15. Alguns livros à frente: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 23. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 23, e o versículo 15. E aqui nós temos o segundo personagem de hoje. Um dos maiores também, uma referência. O povo judeu utiliza a sua estrela na bandeira como uma referência. Israel, como o maior rei que já passou por aquela terra. E nós lemos então em 1 Samuel, no capítulo 23, no versículo 15. Vendo, pois, Davi, que Saul saíra a tirar-lhe a vida, deteve-se no deserto de Zife, em Oreza. O que é deteve-se, irmãos? Será que apenas, olha, vou ficar por aqui hoje? Será que foi algo tranquilo? Quantas pessoas durante essa pandemia, meus irmãos, que preferiram se deter aos seus lares, mesmo depois que começou a retomada da abertura dos ambientes, dos comércios, das repartições. Por quê, meus irmãos? Será que eu posso me contaminar? Se eu me contaminar, o que poderá ocorrer comigo? O medo e a angústia tomaram a Davi naquele momento, meus irmãos. E ele, ao ouvir que Saul saíra a matar-lhe, e Saul não tinha simplesmente feito uma ameaça qualquer, ele era o rei, e quando o rei dava uma palavra, ele não podia voltar atrás, ele tinha que confirmar a sua palavra, e ele tinha saído publicamente para matar a Davi. E com certeza, Davi não tinha o seu exército, tinha alguns poucos homens com ele, alguns mercenários, mas ainda assim não estavam à altura do exército real, com as suas armaduras, seus escudos, as suas espadas, os seus carros, carruagens. E naquele momento ele temeu, ele preferiu não sair. Meus irmãos, nós estamos falando do homem segundo o coração de Deus. Será que esse homem não tinha fé em Deus? Será que esse homem, quando foi levar alguns alimentos, ainda não era um homem, era um rapaz, um jovem? Talvez como o Lohan, como o Arthur, como o Jordan. E de repente ele se depara com um gigante, talvez maior que eu, em relação a eles. E esse gigante falando por toda a planície, ofendendo ao Deus Altíssimo. E ele diz, eu vou enfrentar esse gigante, não porque eu quero, porque eu preciso defender o nome do Senhor Deus Altíssimo. E no primeiro momento todos riram daquele rapaz, daquele adolescente.
que já vinha sendo ensinado nos caminhos do Senhor, o que fazer, o que falar, o que pensar. E naquele momento ele viu que não estava certo. O que os nossos adolescentes têm feito quando olham alguma postagem na internet, falando mal da religião, falando mal de Deus, fazendo uma brincadeira com o nome de Deus que é santo e não deve ser dito de forma infame? Você passa, exclui, você curte, você para ler, dá umas risadas. E nós, também jovens, todos aqui são jovens. O que você faz quando vê alguma coisa, alguma afronta ao nome do Senhor, ao sábado, aos 10 mandamentos? Qual a sua reação? E naquele momento, então, aquele jovem diz: eu vou matar esse gigante. Talvez ele fosse 3 vezes, 5 vezes maior que Davi, 100 vezes mais forte. Mas, meus irmãos, a força de Davi não estava nos seus braços, não estava nas suas mãos, nas suas pernas também. Era um jovem atleta que cuidava das ovelhas, que se cuidava, que já tinha enfrentado leão, tigre, urso. Mas a sua maior força estava na sua mente, no seu pensamento, na sua confiança em Deus. Amém? E naquele momento, então, ele enfrenta o gigante. Mas ele, sendo tão pequeno, sozinho, ele teve a capacidade, com a ajuda de Deus, de enfrentar um gigante. O que acontece agora nesse momento? Teve medo de Saul, teve angústia. Meus irmãos, não importa o que você já passou na sua vida, quantas vitórias você teve, você com certeza irá encontrar um momento em que você preferirá estar escondido na trincheira, sentindo medo, sentindo angústia. E nós vamos então para o nosso terceiro personagem desse dia. Vamos seguir mais alguns livros, o livro de 1 Reis, Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel. Depois já vem o livro de 1 Reis, o capítulo 19. E nós vemos aqui também uma referência no mundo cristão. Este é um homem que, pela sua fidelidade, a sua convivência, o seu relacionamento com Deus, ele não viu a morte. E ele está vivo até hoje. 1 Reis 19, os versículos 3 e 4. Nós lemos aqui: temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi, fugiu, assustado. E chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, versículo 4. Caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. E disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Meus irmãos, nós estamos aqui lendo o relato de um dos gigantes, de um profeta que é referência em toda a Bíblia, até no Novo Testamento. Os judeus mencionam ele até hoje nas suas orações. Tem uma oração toda especial onde é dito o nome de Elias. Que referência, que cristão, que servo. Mas o que acontece com a gente? Por que a gente cai? Por que a gente fraqueja? Por que a gente tem medo? Será que esse homem tinha o direito de sentir medo, de duvidar, de ter angústia? Ele pediu para si a morte. Nós sabemos, meus irmãos, que o Senhor nosso Deus
não quer que nós demos cabo da nossa vida não é nossa, pertence a Ele, pertence ao Seu Filho que morreu na cruz e nos salvou, nos comprou por um preço alto. Mas nesse momento, será que esse cristão, será que esse crente, será que ele pecou ao pedir a morte? Quantas vezes nós, na nossa vida diária, nós também chegamos lá no fundo. Mas, meus irmãos, a diferença é que o Senhor nosso Deus, o Espírito Santo, não permite que nós ultrapassemos uma linha. Amém? Ele nos segura, e é por isso que nós estamos aqui juntos, e parabéns por você estar aqui. Você está buscando estar junto, e estando juntos, orando, nós permitimos que o Senhor nosso Deus, o seu Espírito Santo, nos segure naquela linha final do precipício. E nós vimos aqui já 3 relatos desses heróis que chegaram ali na linha final, mas não lhes foi permitido ultrapassar essa linha. Sobre Elias caiu um sono, e de repente, um anjo acorda: Elias, meu filho, vem cá, vem comer. Você já dormiu um pouco, você já descansou, você já organizou um pouco os seus pensamentos, você não pecou contra Deus por ter desejado a morte, você estava no seu limite. Nós também, meus irmãos, quantas vezes nós estamos no nosso limite do cansaço, como o irmão Zé Carlos disse, a semana é tão corrida que nós muitas vezes não temos tempo, e nós não estamos tendo tempo, não é muitas vezes não, nós não estamos tendo tempo. E nós vamos então para o 4º personagem, meus irmãos. Vamos lá, para esse momento, Evangelho de Marcos. No Novo Testamento, o 2º livro do Novo Testamento, Mateus, Marcos, o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos é um dos menores livros, meus irmãos, mas é um livro também poderoso, como os outros 3 evangelhos. No Evangelho de São Marcos, no capítulo 14. Meu irmão, minha irmã, você acha que você está num momento difícil? Você acha que você está passando por uma situação desoladora? Você acha que não tem mais esperança? Que você perdeu a fé? Nós vamos ler agora, meus irmãos, um dos momentos mais terríveis da história cristã. E nós iremos ler a partir do versículo 34. O Evangelho de São Marcos, capítulo 14, o versículo 34. Muitas vezes, meus irmãos, nós lemos a Bíblia, como a gente está acostumado a ler tantas coisas, né? Vários livros, jornais, a internet, a gente lê muito. Muitas vezes a gente vai lendo, e hoje, cada vez mais, né, uma das redes sociais estabeleceu um limite de 140 caracteres, e cada vez mais a gente quer ler mais coisas, muitas vezes, então a gente vai lendo, muitas vezes não dando atenção para o que a gente está lendo. Mas, meus irmãos, essas palavras vivas que saem da palavra de Deus, nós lemos o seguinte, a partir do versículo 34, Jesus lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Nós estamos falando do nosso Criador, do nosso Redentor, do nosso Salvador. Obrigado. Mas Ele é Deus. Será que Ele tinha o direito de se entristecer, de se angustiar, de ter medo?
Jesus lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. E ele pediu então para os seus discípulos: ficai e vigiai, que foi o tema do hino que o irmão Rayleigh cantou. E adiantando-se um pouco, o versículo 35 nos diz: prostrou-se em terra. Irmãos, nós estamos acostumados a nos prostrar ajoelhados. Tem muita gente que não gosta de ajoelhar, tem muita gente que não pode ajoelhar. Mas o judeu, ele não se prostra, o muçulmano, ele não se prostra ajoelhado, ele deita no chão. Ele tem que encostar a testa no chão. E nesse momento, Jesus, extremamente angustiado, ele se prostra em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. Meus irmãos e minhas irmãs, quantas vezes você também pediu ao nosso Deus para que Ele nos aliviasse de toda essa carga, de todo esse peso? E Ele disse: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Meus irmãos, sempre vai ter uma linha, você que está ali em constante relacionamento, em comunhão, sempre vai ter uma linha em que o Espírito Santo, em que Jesus vai te segurar para você não atravessar. Mesmo que você peça a morte, mesmo que você peça para que a vontade de Deus muitas vezes não se cumpra, ainda assim você vai cair em si e vai se lembrar que é a vontade dele que tem que ser feita. E Jesus então aqui prossegue, ele voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo, e disse a Pedro, a quem que ele havia dito: Senhor, eu não te abandonarei. Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nenhuma hora? O que está acontecendo? Será que eu não posso confiar? Eu só tenho 12 discípulos. Daqui a pouco eu vou ter 11, porque o 12º vai vir para me trair. Eu só tenho 11, chamei 3. E vocês não puderam estar comigo nem uma hora. O que acontece, meu irmão, minha irmã, quando o teu melhor amigo, quando aquele teu único amigo, ou aquela tua única amiga, que você conta tudo, fala todos os assuntos, os mais íntimos, aquilo que está dentro do seu coração, o que acontece quando ele te abandona? Quando ela esquece de você? Como você se sente? Foi assim que Jesus se sentiu agora. Pedro, você está dormindo. Você não pode ficar comigo nem uma hora vigiando? E aí ele vem e diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, meus irmãos. Essa é a receita, o próprio Jesus está nos dando. Você quer continuar firme? Você quer chegar lá? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, versículo 39, orou repetindo as mesmas palavras. Que mesmas palavras, meus irmãos? As palavras lá do 36. Pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas sim o que tu queres. E ao 40, voltando, achou-os outra vez dormindo. Meus irmãos, nós temos aqui 2 lições. Aquele teu melhor amigo que te abandona, tua melhor amiga, o que você sente? Mas você tem a possibilidade de perdoá-lo e voltar uma segunda vez. Você tem a oportunidade de dar uma outra oportunidade. E o final do 40 diz: e não sabiam o que lhe responder. Eles ficaram com vergonha de Jesus. E no 41,
ele diz: e veio pela terceira vez e disse-lhes: ainda dormis e repousais? Basta! Chegou a hora, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. O que significa isso, meu irmão? Que você tem o direito de se angustiar, de ter medo, de duvidar, mas o Senhor Jesus, o Santo Espírito vão te conduzir, e por mais que você se sinta fraco, que você queira desistir, que você esteja desanimado, Ele vai te levantar, e na hora H você vai se levantar, assim como Jesus e os discípulos se levantaram, e vai novamente retomar este caminho. Mas até quando, meus irmãos? Essa é a pergunta. Até quando que nós vamos ter que suportar? Até quando que nós vamos ter que resistir? Outro dia desses me perguntei. Outro dia desses me perguntei da volta do meu Senhor, e do fundo da alma eu supliquei que seja hoje mesmo, por favor. Até quando, Senhor, até quando nós teremos que esperar? Até quando, Senhor, até quando nós teremos que chorar? Apresse esse dia, apressa, o mais que puderes, ó Pai, pois nós já estamos cansados da luta e da dor. Segura-nos sempre em teus braços e afaga-nos com tua mão. E enquanto esse dia não chega, nos dê o amor dos irmãos. Vem logo, Senhor, vem logo, vem logo, Senhor. Amém? Não é pecado, meus irmãos, você querer que Jesus volte logo, que Jesus acabe com essa angústia, com toda essa situação que está instalada no mundo? E agora, meus irmãos, para nós finalizarmos, o que aconteceu com os 4 personagens? Gênesis 15:1, rapidamente aqui, meus irmãos, 4 versículos bem rápidos, para nós identificarmos o que aconteceu. Será que esses 4 personagens
foram honrados, mesmo após a sua fraqueza, o seu momento de angústia, de medo. E aqui nós lemos em Gênesis, no capítulo 15, no versículo 1. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Amém? Irmãos, você vai chegar ali no limite, você vai chegar naquela linha, naquela angústia, naquela dor. Não tem tempo para nada, a família está distante, não tem dinheiro, não tem trabalho. Mas naquele momento de maior angústia, esse nosso Senhor Jesus, Ele vai vir, e assim como Ele disse para Abraão: não tenha medo, Abraão, não precisa se angustiar. Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. Não precisa ter medo. E o segundo personagem, vamos a Atos. Atos 13, 22. Novo Testamento, quinto livro do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João. Atos no capítulo 13. No versículo 22. E aqui o apóstolo Paulo, ele menciona sobre esse gigante, sobre esse herói, que em um determinado momento teve medo, fugiu, se ausentou da face de Saul. E aqui o versículo 22 diz: e tendo tirado a este, Paulo se referia ao próprio Saul, quando foi retirado do trono. E tendo retirado a este, Saul levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o coração, o meu coração, que fará toda a minha vontade. Meus irmãos, você tem o direito de sentir medo, você tem o direito de se angustiar, você tem o direito de duvidar, mas permaneça firme. Venha à casa do Senhor, se relacione com Ele, viva com Ele, esteja com Ele. E naquele momento mais difícil, Ele vai te ajudar, Ele vai te honrar, meu irmão. Veja aqui: homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Continue firme, meu irmão, minha irmã. Você está fazendo a vontade de Deus, você está vivendo segundo o coração de Deus. Continua firme. Vamos para o terceiro, em 2 Reis 2:1. Voltando lá no Velho Testamento. Depois de Samuel, dos dois livros de Samuel, 2 Reis, perdão. Segundo livro de Reis. O capítulo 2, o versículo 1. O que aconteceu com esse filho que pediu a morte, que saiu correndo, fugindo de Jezabel, com medo? Mandaram um recado para ele: ela quer te matar. O que aconteceu? 2 Reis, o capítulo 2, o versículo 1 diz: quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Meus irmãos, este cristão, que em determinado momento fraquejou, que teve medo, ele foi levado ao céu vivo, e está vivo até hoje. Amém? Junto com o Pai, junto com o Filho, junto com o Espírito Santo, junto com Moisés, junto com os anjos. Esse mesmo que fraquejou, que pediu a morte, ainda assim o Senhor o honrou e glorificou. E nós temos então o nosso quarto personagem. E esse personagem, como os irmãos já identificaram, estão estudando bastante a Bíblia,
ele estava profundamente triste, a sua alma estava profundamente triste, mas ele, ao terceiro dia, meus irmãos, depois desse ocorrido relatado nos evangelhos, ele levantou-se com os seus discípulos e prosseguiu. Ele se entregou, ele sabia que aquele era o seu destino. Qual que é o destino do cristão, irmã Cidinha? Pregar o evangelho, ser cristão, ser Jesus na vida das pessoas. Se levanta e sai, se disponha e vá. Esse mesmo Jesus que naquele momento disse: discípulos, levantai-vos, vamos, chegou a minha hora. Chegou a hora de eu fazer a vontade do Pai. Mas para morrer? Sim, para nos salvar, Ele comprou-nos pelo seu sangue. E ao terceiro dia Ele então ressuscita, as mulheres vão à sepultura, mas a pedra já estava removida, o túmulo já estava vazio, já não havia mais nada lá, Ele está vivo, está conosco. E Ele nos diz lá em São Mateus 11:28, meus irmãos, uma passagem muito conhecida: vinde a mim. Quem? Todos. Todos. Vinde a mim, venham a mim. Vem a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E o apóstolo Paulo, para finalizarmos o último versículo, 1 Coríntios, a epístola de 1 Coríntios, no capítulo 15, e dos versículos 55 a 58, o apóstolo Paulo completa e diz o seguinte, 1 Coríntios 15, os versículos 55 a 58, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde que está? Mas Romanos fala, o salário do pecado é a morte, todos nós iremos morrer, todos nós nascemos já começando a morrer, mas onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, como também relata Romanos 6:23, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu irmão, Ele vai te dar a vitória. Persista, está difícil. Você está angustiado, está com medo, está com dúvida. Persista. Portanto, meus amados irmãos, o versículo 58, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém? Esse nosso Jesus quer te dar a força, quer te conduzir. E ao final aqui, no livro do Apocalipse, o capítulo 2, o versículo 10, através do apóstolo João, ele nos relata mais um trecho tão importante para a nossa vida, para a nossa esperança. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Não tenha medo. Mas se tiver, não tem problema. Mas não tenha medo. Não temas as coisas que tens de sofrer. Por quê? Saibam que o diabo lançará alguns de vós na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. E aí vem esse trecho tão conhecido para nós, meus irmãos: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida, amém? Amém? Meus irmãos, esse até a morte pode ser daqui 50 anos, como pode ser hoje. Se a tua vida estiver em risco, continua fiel, continua fiel. E esse nosso Jesus vai nos honrar, vai nos conduzir, assim como ele também se reergueu. E os outros 3 heróis que nós ouvimos os relatos aqui hoje também fraquejaram, mas foram honrados, meus irmãos. E esse nosso Jesus está nos céus, vivo, nos aguardando,
Vamos nos colocar de pé e cantarmos Porque Ele Vive. E no número 70 do nosso inário. E que o nosso desejo, a nossa oração nesta manhã, é que você tenha essa certeza na sua vida. Ele está vivo. E Ele está te aguardando para subirem juntos para as mansões celestiais, para viver conosco eternamente. Amém? Deus enviou seu Filho amado para sofrer em meu lugar. Na cruz morreu, mas vivo agora está, pois ressuscitou e para sempre viverá. Porque Ele vive, posso ver no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. Quão grato é viver com Cristo e desfrutar seu doce amor, e certo estar de sua proteção nos dias calmos ou nas horas de aflição. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. E quando enfim chegar a hora de aqui cessar o meu viver, não temerei, pois Cristo vivo está. Eu viverei, pois vida nova me dará. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, continue conduzindo a nossa vida, Senhor nosso Deus. Continue fortalecendo a nossa fé em Ti, nos mostrando o caminho que devemos trilhar, ó Pai querido.
Mas se acaso nós fraquejarmos, nós sentirmos dúvidas, nós temermos, Senhor, que o Senhor ainda continue conosco, nos fortaleça e nos levante para andarmos sempre juntos a Ti, Senhor nosso Deus. Sê com os Teus filhos e filhas que se encontram aqui, sê também com os Teus filhos e filhas que nos acompanham. A cada um, Senhor, fortaleça a fé, conceda-lhes esperança e a certeza do Teu breve retorno nas nuvens do céu, Senhor. E agora nós pedimos que nos conduza aos nossos lares. Sê conosco durante o restante deste sábado, que mantenhamos, Senhor, a relação mais próxima de Ti a cada momento da nossa vida. Sê com os Teus filhos que estão acamados, hospitalizados e em tratamento, Senhor, concedendo-lhes a recuperação física, mental e espiritual. Sê com os Teus filhos que estão distantes de Ti, para que retornem, Senhor, aos Teus caminhos. Sê, Pai querido, com cada um de nós também, concedendo a nós a recuperação física, mental e espiritual, para estarmos sempre preparados e dispostos para o Teu trabalho. Isso tudo, Senhor, nós te apresentamos também esta igreja, a família pastoral, a liderança desta igreja, cada membro aqui, cada família representada, Senhor nosso Deus, que nós continuemos firmes nos seus projetos de levarmos o Evangelho às pessoas que não conhecem e também ajudando as pessoas para aliviar-lhes a sua dor física, Senhor. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos, Senhor nosso Deus, não porque haja mérito em nós, mas pelos méritos do Teu Filho Jesus Cristo, que morreste na cruz para nos salvar. Amém, Senhor nosso Deus. Amém. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo em sua casa.